Olá, sou Jéssica Moraes, sou assistente social e atualmente eu estou como conselheira do CRES Rio Grande do Norte. Nessa edição do Café com Resenha eu vou entrevistar a professora doutora Sofia Laurentino, responsável por organizar o e-book Serviço Social em Tempos de Pandemia, Provocações para o Debate, que também foi organizado juntamente com a professora Isabel Érica Cronenberg. Você que nos acompanha, sabe que a gente está sempre disponibilizando conteúdos novos aqui no nosso canal. E essa edição ela é especial porque ela homenageia o Dia do Assistente Social comemorado neste mês de maio. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, ativa aqui o sininho para ficar recebendo as nossas notificações dos conteúdos novos. Olá, Sofia. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas a você, agradecer também pela sua disponibilidade, ter topado o nosso convite. E começar dizendo que a gente, ficou muito feliz, primeiro quando conheceu essa coletânea, saber que tem pessoas, pensando e construindo estratégias coletivas aí no estado do Piauí, e pela região também, para a gente poder também ter acesso a isso. Então, dizer que, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade e estar aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre essa organização desse livro, dessa coletânea. E aí eu vi que tem uma junção de mais de 40 pessoas que se disponibilizaram a escrever e a se organizar em torno de um livro que está composto em 6 partes, com 18 artigos escritos em diversas áreas. Achei bem completo, achei um livro que tem como a gente, no âmbito da saúde, ter acesso a diversos âmbitos, inclusive saúde mental, na assistência social, que traz também a realidade do que foi o auxílio emergencial, que foi um problema que, com certeza, a gente até, inclusive, aqui no âmbito do CRES Rio Grande do Norte, criticou a forma como foi gerenciado esse auxílio emergencial. Previdência social, sócio-jurídica, achei bem interessante, bem completo, acho que vale a pena as pessoas terem acesso. E aí eu queria que que você falasse um pouco, de como surgiu essa iniciativa, como vocês, da universidade, você, Isabel, que também estava responsável pela essa organização, como conseguiram fazer essa articulação e a construção desse e-book. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que para mim é um prazer, estar aqui conversando com você, com vocês todos, que depois vão estar aí nos assistindo. Eu acho que é essencial a gente fazer essa ponte, fazer essas trocas, também faço parte aqui da gestão do CRES Piauí, para a gente poder ter esse olhar e também conhecer um pouco das experiências dos outros estados. Eu acho que é muito importante, acho que a gente está carecendo mesmo dessa troca, porque às vezes a gente, a pandemia ela coloca a gente realmente muito isolado, A gente às vezes tem dificuldade de fazer a troca até dentro do nosso meio, e aí para a gente poder conhecer e dialogar com outros estados, isso é muito importante. Então, eu queria agradecer, dizer que é um prazer poder estar aqui conversando e parabenizar o CRES pela iniciativa. Achei super legal, super criativo, e comecei até a assistir os outros vídeos que tinha no canal, eu gostei bastante. E em relação à ideia, a idealização dessa proposta, desse livro, foi uma ideia que partiu minha com a professora Isabel Érica, que é minha, não só colega de profissão, mas uma amiga, uma parceira, que topou esse desafio da gente estar fazendo uma coletânea que trouxesse um pouco do olhar das experiências, do serviço social no contexto pandêmico de uma forma geral. A gente pensou inicialmente na proposta, bem assim no início, quando começou a pandemia, ano passado, acho que foi tudo março, e até a gente só sentiu o início, pelo menos eu senti mais o início da pandemia, quando as atividades presenciais na UFP, que eu sou professora da Universidade Federal daqui, quando as aulas foram suspensas, que foram exatamente em março. Então é como se a ficha começou a cair nesse momento. E a gente começava a ouvir os relatos das colegas assistentes sociais e todo mundo muito curioso para saber como é que está o seu trabalho nesse espaço, Porque a gente sabe que o serviço social é uma profissão que trabalha muito com contato humano, com esse trabalho direto com a população, ele é essencial para a gente em quase todos os espaços, Então,
e sobretudo o trabalho grupal. E a gente ficou muito nessa curiosidade, como é que os profissionais eles estão realizando esse trabalho, né? O que mudou, quais são os desafios que estão aparecendo nesse momento, né? E ao mesmo tempo a gente ouvia relatos das nossas colegas falando sobre experiências extremamente criativas, né? Respostas criativas para as demandas urgentes que estavam aparecendo, né? Totalmente inovadoras, e cada espaço buscando uma estratégia diferente, né? E aí foi nessa ideia, né, inicial que a gente se motivou da importância de dar visibilidade para essas experiências, né? Porque, principalmente naquele momento inicial da pandemia, a gente estava muito num chão de incerteza. Nós ainda estamos nesse chão de incerteza, mas naquele momento eu acho que era ainda mais, né? A gente agora, depois de um ano, digamos que a gente já, algumas realidades a gente já vai estar adaptando, como o uso de máscaras, por exemplo, né? Então, naquele momento era tudo muito novo. Então, logo no primeiro semestre de 2020, a gente sentou e pensou na proposta e nós fizemos o convite para várias colegas assistentes sociais para que elas pudessem escrever, fazerem relatos de experiências, sistematização das práticas profissionais, né? E pudessem nos enviar essas experiências para que a gente pudesse compor o e-book, né? E aí a gente, até no começo, ficamos assim, muito, nossa, será que elas não seria muito ousada a gente estar pensando isso agora no calor dos acontecimentos, em que estava todo mundo muito nesse processo de cair a ficha pelo contexto pandêmico realmente, mas as profissionais, elas responderam, né? Tanto que a gente conseguiu aí mais de 40 profissionais, né? Todas são autoras do serviço social, são assistentes sociais, atuando em diversos campos, né? Socioocupacionais, tanto na execução das políticas públicas, quanto na gestão, outras no planejamento, realmente, né? Da saúde, na assistência social, na previdência, na educação, no espaço sociojurídico. Então, elas atenderam ao nosso convite e a gente conseguiu construir esse livro, né, com 18 artigos, né, sobretudo com experiências que tratam do Piauí. A gente também tem experiências do Maranhão. Realmente o interessante foi como que elas conseguiram atender, nem todas, realmente, porque o contexto pandêmico, ele colocou diversos desafios, né, que a gente observa bastante no livro. E um deles foi justamente a dificuldade que o profissional tinha naquele momento de parar para fazer uma sistematização, uma reflexão sobre o seu exercício profissional, né? Porque o foco do nosso livro é justamente essa dimensão interventiva do fazer profissional. A gente observa, inclusive na nossa literatura da categoria, que a gente tem poucos trabalhos que focam nessa dimensão interventiva, né? Que trazem as experiências realmente do fazer profissional, né, da dimensão técnico-operativa, né, a gente observa poucos trabalhos em relação a isso. Quem vem publicando mais sobre isso é a professora Yolanda Guerra, né, e ainda mais trazendo nesse contexto pandêmico completamente novo. Então, a nossa perspectiva inicial foi também de tentar mostrar essa realidade, dar visibilidade para o fazer profissional, né, e poder mostrar não apenas para nós, assistentes sociais, essas experiências, que é muito interessante a gente conhecer, né, mas também dar visibilidade para a sociedade, né, numa lógica de tentar também fortalecer a nossa categoria. Então, a gente tem como você colocou, né, ele está dividido em várias partes, né, no aspecto da saúde. A gente tem experiências em hospitais, a gente tem experiências em CAPS, né, na saúde mental infantil e juvenil, na atenção básica, na parte que trata especificamente da assistência social. A gente tem relatos sobre o exercício profissional frente ao auxílio emergencial, que foi uma demanda fortíssima dos profissionais que atuam na assistência social. A gente tem relatos também no enfrentamento à violência contra a mulher, que também foi algo que cresceu bastante com a pandemia, né? Então, a gente tem 2 relatos que tratam de experiências, uma na gestão, né, da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, aqui de Teresina, e um outro que é do Centro de Referência Esperança Garcia, que atua no enfrentamento, justamente no acolhimento dessas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, né, e é muito interessante a forma, né, que os profissionais também tiveram que se reinventar,
sobretudo nesse início, em que a gente ainda estava aprendendo a lidar sobre como que eu posso estar perto de uma pessoa sem me colocar em risco, sem colocar outra pessoa em risco. A gente tem relatos da assistência estudantil, né, no campo da educação também super interessante. A gente tem a experiência das assistentes sociais que atuam na Universidade Federal do Piauí e das assistentes sociais do Instituto Federal do Piauí, do IFP, né? Então, também são experiências super interessantes, né? Também no campo sócio-jurídico, no Tribunal de Justiça, e as experiências também do INSS, né? Temos 2 experiências do INSS em 2 comarcas diferentes, uma no Maranhão e uma no Piauí. Então, ele traz esse olhar bem amplo, né, dos diversos espaços, apesar de que no convite inicial a gente ainda tinha feito convite para outros assistentes sociais que não responderam, que para contemplar ainda mais, porque realmente o serviço social, a gente sabe, a gente atua em diversas frentes de trabalho, em diversas políticas públicas. Então o livro ele tenta trazer um pouco dessas diferentes frentes de trabalho, mas com certeza ainda faltaram vários que só mesmo outro livro para poder contemplar. É verdade, Sofia, ele acaba sendo, mas ele acaba mesmo assim ainda sendo muito completo no sentido de reunir, conseguir nesse período que é desafiador, como você mesmo falou, ter ainda conseguido reunir tantas experiências profissionais, inclusive colocando, como você falou, a partir do olhar de quem está ali na ponta e traçando quem conseguiu também traçar a partir daquele contexto delicado, daquele contexto desafiador, colocar estratégias, né, em relação à forma de atuação. E isso é importantíssimo para a gente também, que está nesse processo, às vezes, se sentindo só, né, está ali na ponta, se sentindo só, sem saber, e aí já muito limitado pelo contexto do isolamento em si, a gente ter fontes para poder estar também se apropriando, enfim, conseguindo pensar a partir deles, né. E aí, como você mesmo falou, eu vi que o livro ele também traz, né, um misto não só das estratégias, mas também falando um pouco sobre essa realidade complexa que a gente está vivendo, né, esse desmonte, esse desgoverno que já vem sendo, na realidade, já vem há algum tempo antes da pandemia, né, essas políticas neoliberais já vêm trazendo diversos reflexos negativos com relação à questão social em si, né, e com todas as questões que nós atuamos. E isso, eu vejo que o livro também traz, né, essa questão dos ataques à democracia e também o projeto de governo genocida que a gente está vivenciando, né, infelizmente. E especialmente, assim, como você falou, mostra quanto as coisas que a gente já atuava se intensificaram nesse momento, se escancararam, né? A questão social ela se escancarou de uma forma que a pandemia ela não é... as pessoas não sofrem igual os reflexos da pandemia, né? Quem já era, né, o grupo social já sofria com essas desigualdades, ele já agora isso ficou mais escancarado. E aí quando você fala da questão da educação, a gente vê o quanto ficou visível que, né, pessoas que no contexto de isolamento não têm como ter acesso à educação, já que não tem os aparelhos, né, os meios necessários para ser incluído digitalmente nessa condição, né? Hoje tem famílias que com um celular precisa que 3 filhos consigam assistir a aula e eles ficam se revezando, enfim, enquanto outros têm todos os equipamentos necessários para garantir que não tenha, né, parado de estudar ou que se prejudique por esse contexto. E aí a assistência estudantil também no sentido de não ter tido a condição realmente, porque muitos, por exemplo, que estão na universidade, às vezes para custear ou para se manter na universidade precisa de algum tipo de renda e com desemprego alto, enfim. Eu acho que o livro traz essas complexidades nas diversas áreas, né, e quanto nós, assistentes sociais, estamos enfrentando esse contexto, tem que lidar e dar respostas, enfim, articular coisas que muitas vezes a gente não tem nem a condição para fazer, né. Sem contar que a nossa saúde mental também nesse período todo, né, de vivências de diversas dificuldades tem se agravado também ainda mais, né. E aí nessa conjuntura, que eu queria também trazer e perguntar para você, né, que tudo isso se particulariza em diversos espaços, assim, socioocupacionais que nós estamos inseridos, e aí como você avalia quais os principais desafios colocados para o trabalho profissional
do assistente social nesses tempos de pandemia global. Assim. A gente assim, tem um discurso, né, que a gente que é muito falacioso, de que nós estamos todos no mesmo barco, né, e a gente sabe que isso não é verdade. No máximo que a gente pudesse fazer uma análise, né, a gente poderia dizer que nós estamos talvez no mesmo mar ou no mesmo oceano, e algumas pessoas estão num iate, outras estão num barco a remo e outras estão se afogando. Então, quando a gente fala que a pandemia ela teve impactos em toda a sociedade, ela teve desdobramentos realmente em escala global, desdobramentos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc. Ela é um fenômeno mundial, mas o cenário pandêmico ele não é o mesmo. Ele é heterogêneo, ele tem suas particularidades em cada país, em cada região, em cada estado. Então, com certeza, a realidade da pandemia no Piauí é diferente da realidade da pandemia, né, em outros estados do Nordeste ou enfim, do Brasil de uma forma geral, né, porque a forma de enfrentamento à pandemia, ela vai também ser diferente a depender das respostas que o Estado e que a sociedade vão dar, né? Então, se a gente for parar para fazer uma análise para o caso brasileiro, então, além da pandemia, né, a gente está vivenciando, e não apenas com a pandemia, mas a pandemia ela deixou-se ainda, algumas pessoas tinham dúvidas, está muito escancarado, a grave instabilidade política que o nosso país enfrenta, né? E a falta de respostas unificadas pelo poder público, sobretudo do governo federal. Então, a gente passa um ano de pandemia e cada estado responde de uma forma e cada município responde de um jeito, né? É um núcleo de articulação de todos os entes, né? E tudo isso vai escancarar um projeto muito claro e perverso de necropolítica, sustentado pelo uso do neoliberalismo que a gente tem vivenciando no nosso país, né? Hoje mesmo, na CPI da Covid, foi ouvido o representante da Pfizer, né, aqui na América Latina, e a gente teve lá a resposta de que o governo federal recusou diversas vezes, desde o ano passado, propostas para vacina. Então, se a gente ainda tinha alguma dúvida de que não podia chamar esse governo de genocida, o que falta? Né? Então, quando a gente fala da pandemia no cenário do Brasil, a gente precisa estar ressaltando todas essas particularidades, porque isso ocasionou a agudização das expressões da questão social, que são justamente sobre essas expressões da questão social que os assistentes sociais vão atuar, né? Então, se antes nós já estávamos atuando sobre um cenário de intensa desigualdade em todo o país, a pandemia ela vai deixar isso assim, muito claro, né? Vai escancarar para quem ainda não queria ver. Né? Então, como muitos falam, então quem não morre de vírus vai morrer de fumo, vai morrer de bala, né? Que a gente tem aí a situação na periferia aí do Rio de Janeiro, né? Então, todo esse contexto ele vai ter rebatimento no trabalho do assistente social, nos diversos espaços socioocupacionais que nós, assistentes sociais, vamos nos inserir, né? Porque por mais que a pandemia, ela de fato, ela vai ter impactos em todos nós, mas esses impactos, eles são diferentes, né? A gente sabe que vão ter determinados grupos sociais que eles são mais expostos a adoecer, eles são mais expostos a terem impactos não só subjetivos, mas objetivos na sua forma de sobrevivência, né? Sobretudo os segmentos que vivem nas periferias, né? A população em situação de rua, a população com deficiência, né, as crianças e adolescentes institucionalizadas, as pessoas com transtornos mentais. E são esses sujeitos que já sofriam antes da pandemia com essa histórica violação de direitos humanos. E que são esses sujeitos que vão apresentar as demandas concretas para os assistentes sociais. Quando a gente fala dos desafios, né, para a atuação na pandemia, para o serviço social, né, ao meu ver, o maior desafio é justamente atender, né, ter esse olhar amplo e crítico sobre a realidade social e compreender essas diversas especificidades das expressões da questão social. E mesmo diante de todos esses desafios, mesmo diante de um processo de adoecimento, que muitos profissionais não só adoecem, se contaminam e morrem por Covid, né, ou veem suas famílias morrendo por Covid, mesmo diante da desproteção que nós estamos enfrentando, né, nos nossos espaços de trabalho, da sobrecarga de trabalho,
sobretudo porque assistentes sociais somos, em sua grande maioria, nós somos mulheres, então nós temos aí essa dupla, tripla jornada de trabalho, que na pandemia a gente sabe que se intensificou ainda mais sobre nós mulheres, né, que mesmo no trabalho remoto e ter filhos, que a gente sabe que tem que, o filho está em casa estudando e a mãe também está em casa trabalhando, como é que concilia isso, né? Então, ao meu ver, o principal desafio é, diante de todo esse contexto, a gente continuar atuando, tendo como horizonte maior o nosso projeto político. Né? A gente não perder esse olhar de que nós temos os nossos compromissos, né, que são compromissos históricos da nossa categoria, compromissos, e sobretudo na defesa da vida, na defesa da liberdade, da emancipação humana, da justiça social, né, que são princípios e valores que são conquistas do nosso projeto ético-político, do nosso código de ética, e que devem balizar o nosso trabalho profissional nos nossos diferentes espaços de inserção. Né? E que, nesse cenário de pandemia, isso é muito desafiador, mas isso é essencial. Por isso que a articulação coletiva ela é tão importante, né? Por isso que a gente precisa também estar fortalecendo as entidades representativas do serviço social, Conjunto Sociais CRES, ABEX, né? ENESO, né, e se articular com outras categorias profissionais que acreditam nos mesmos valores que o serviço social acredita, e se articular com movimentos sociais, né, porque se a gente continuar nesse individualismo, que a pandemia ela vai nos colocar mais do que nunca, porque nós estamos dentro das nossas casas para nos proteger, né, aí fica mais difícil a gente visualizar aí a perspectiva que eu vejo no serviço social é coletiva. Né? Então, ao meu ver, esses são os desafios de a gente reinventar o nosso processo de trabalho, né? Ser criativo nas formas de estar atuando com o usuário, mas sempre na perspectiva daquilo que é colocado no nosso código de ética, né? E a gente está buscando sempre respostas para essas expressões da questão social que são colocadas no nosso fazer profissional, que muitas vezes são urgentes, mas a gente, inclusive, perceber isso, né? Porque aí, por trás dessa demanda urgente, que por um auxílio emergencial, por exemplo, ela se esconde aí essa desigualdade histórica, né, estrutural, que a gente vivencia no nosso país em decorrência do capitalismo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, mas o nosso livro, ele traz um pouco desses desafios que eu acredito que também em cada espaço ele vai ter também suas particularidades, né, mas sobretudo, a gente precisa ter como norte esse horizonte do nosso projeto ético-político profissional. Perfeito, Sofia. Eu acho que é justamente isso. A gente não pode perder nunca de vista, né, o nosso projeto ético-político, que a gente se compromete, né, eticamente, politicamente, tanto com a nossa categoria quanto com os nossos usuários, né, as pessoas sempre em vista da questão da emancipação humana, porque, de fato, como você falou, esse individualismo, e nesse isolamento ele fica ainda mais, né, presente, e aí a gente não pode, inclusive, se deixar levar por algumas imposições, como, por exemplo, o trabalho remoto, que está sendo muito, né, questionado, inclusive, né, estão muito nos colocando para que a gente faça isso, né, e a gente sabe que serviço social é também presença, é estar junto, né, é reunir, na presença dos usuários. Não tem como uma visita domiciliar ela ser remota, enfim, acho que coisas que tem que ser só em casos extremos, mas a presença é importante. Nós temos um perfil de usuários que a gente precisa também entender as particularidades deles e que muitas vezes não tem esse acesso, né? Então acho que a gente tem sim que lançar estratégias e eu acho que você disse perfeitamente quais são os nossos desafios agora e como nós, né, podemos nos reinventar ou até mesmo lançar estratégias num período que é tão difícil, assim, que infelizmente a gente ainda não tem um horizonte de quando isso vai passar, né? Como, né, nesse período, como é que Sofia está lidando com esse período e aí utilizando das artes, da cultura, da música? E aí eu queria que você, se você pudesse, né, como já é tradição aqui nesse nosso programa do Café com Resenha, indicar algo que, enfim, o que Sofia vem consumindo agora de livro, de filme, de música, e se você puder indicar um pouquinho pra gente. Bom, aqui, já que é Café com Resenha, também estou aqui no meu cafezinho com a Mafalda. Escolhi até uma xícara especial aqui para a nossa conversa de hoje. Eu acho que a cultura e a arte é o que tem, na verdade, nos mantido sãos,
né, nessa pandemia. Acho que sem isso eu não sei como nenhum de nós teria sobrevivido a essa avalanche de incertezas e de tantos retrocessos que a gente está vencendo aqui, especialmente no Brasil. A música, a gente tem aqui no nosso país artistas incríveis, né? Sou uma grande fã do Chico Buarque, para mim realmente é o maior artista brasileiro. Mas o que eu pensei aqui para estar indicando para vocês, não sei se você conhece, mas é uma série que eu gosto muito, né? Que voltou agora para a 4ª temporada. Aqui no Brasil ela é traduzida como O Conto da Aia. O nome dela em inglês é The Handmaid's Tale, né? Que é baseado em um livro da autora Margaret Atwood. É muito bom, inclusive o livro é essencial, eu recomendo. Eu acho que, principalmente para a gente do serviço social, fazer a leitura, não só a leitura do livro, mas assistir a série. É uma série fantástica, que ela faz a adaptação aí. É uma série de ficção, mas o mais interessante dela é fazer o paralelo com a realidade que a gente está vivenciando, né? Porque ela mostra a transformação dos Estados Unidos em uma república de Gilead, que é uma república que é guiada por um regime totalitário e, sobretudo, cristão, né, religioso, e que, em nome desse regime e do que eles chamam poderia até chamar de um bem comum, né, eles fazem a privação da liberdade, né, e genocídio, misoginia, e, sobretudo, perseguição das mulheres, né, e, assim, é extremamente interessante assistir a série e fazer um paralelo com tudo que a gente está vivenciando no Brasil, né, nos Estados Unidos, até recentemente também com o Trump, né, e essa 3ª temporada também é fantástica, né, porque ela vai mostrar isso. É uma série que apresenta uma crítica social e política fortíssima, acho que vale super a pena assistir, bastante premiada, que retornou agora recente para a 4ª temporada, e recomendo os 2 livros. Tem 2 livros baseados nessa série, né, o primeiro também é o nome da série, e o segundo foi lançado, acho que foi ano passado, eu fiz a leitura dele ainda no começo da pandemia, que é chamado Os Testamentos, que é como se fosse uma continuação, uma finalização, se eu não me engano, 20 anos depois da história inicial. Então, o segundo livro, ele não tem exatamente uma relação com a série, acho que por isso que é mais interessante, né? Para quem assistir a série, ler o livro vai gostar bastante, porque é como se poderia ter terminado aquilo ali. Então, acho que vale super a pena assistir. Faço essa recomendação aí para vocês. Olha, eu já ouvi muito falar da série, né, e do livro também. Ainda não vi, mas está lá na minha listinha. E aí também vocês que estão assistindo, né, é uma ótima recomendação, né, como a Sofia fez aí já a propaganda muito boa aí, realmente. E aí, para finalizar, né, como a gente está fazendo esse programa no mês, né, que se homenageia às assistentes sociais, a gente queria que você deixasse uma mensagem. Com certeza. Primeiro, eu queria dizer que, para mim, eu não sei se eu seria qualquer outra coisa se não fosse assistente social. Acho que o serviço social mudou completamente a minha vida. Eu sempre digo isso para os meus alunos, digo isso para as minhas colegas de profissão. Então, queria parabenizar todos os assistentes sociais, estudantes de serviço social, ler um pouquinho de um trecho de uma música, já que a gente está falando de cultura. Acho que, para não dizer que eu não falei das flores, a gente sempre acreditar, caminhando e cantando e seguindo a canção. Os amores na mente, as flores na mão, a certeza na frente, a história na mão. Acho que a gente precisa sempre olhar, se a gente for olhar para trás, né, a história do serviço social e tudo que a gente caminhou para chegar até aqui é uma coisa incrível, né? A gente precisa estar sempre relembrando essa história, e quantas outras foram antes de nós para a gente chegar até aqui, e pensar, sobretudo, nessa perspectiva do coletivo, né? Tem uma frase que diz, quem só tem aspirações individuais não entende o sonho coletivo. Eu acho que isso é bem o serviço social, né? Eu acho que o serviço social é uma profissão que ensina a gente a pensar coletivamente, a buscar estratégias coletivas, porque a gente tem como horizonte não é apenas um projeto que é focado na profissão, né? A gente tem como horizonte uma transformação social ampla, né? Uma sociedade que seja verdadeiramente emancipatória. Isso para mim, é incrível. Então, parabéns a todos os assistentes sociais, que nós possamos continuar sempre na luta, acreditando por dias melhores, porque eles virão, com certeza. Com certeza. É isso, Sofia. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade, dizer que estamos à disposição para fazer essa parceria entre os CREs, né, e entre também os pesquisadores, autores aqui, e isso é muito importante, e com certeza isso dá um estímulo para as pessoas, né, e até divulgar, né, um trabalho tão importante que foi realizado
por vocês daí. Agradecer também a Isabel, né, que também não pôde estar aqui, mas agradeço em nome do CRES, né, a organização deste livro, que foi brilhante para a gente, assim, muito enriquecedor, com certeza. Obrigada.